Olá, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui com a meditação. Hoje o tema de hoje que eu vou falar para vocês é a respeito da salvação pela graça. E nós somos salvos pela graça. Muitas pessoas, muitos irmãos de outras igrejas têm uma discussão entre lei e graça e acham que nós, porque guardamos a lei hoje, somos salvos pela lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei, ninguém nunca vai ser salvo pela lei. Até porque o papel da lei não é salvar ninguém. O papel da lei é mostrar onde você está pecando. Mas nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus, porque morreu por nós na cruz. Então nós somos salvos mediante a graça de Deus. E no Velho Testamento, hoje nós sabemos que Deus escreveu os mandamentos, entregou a Moisés com seu próprio dedo. Mas antes ele se comunicava com os antepassados, com os patriarcas, a respeito só falava. E todos eles obedeceram. Você vê que o primeiro homicídio foi lá Abel e Caim. Davi, ele adulterou e matou. Abraão mentiu. Então, onde é que estava escrito para ele saber que eles estavam fazendo as coisas erradas? Então, nós temos que entender que nós não somos salvos pela lei. Mas a lei, ela vai servir. Porque, veja só, irmão, nós temos que fazer uma pergunta. Qual é a base do juízo de Deus? Qual é o critério que Jesus vai usar para julgar nós? Porque a Bíblia diz que todo vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E nosso país, aqui nós temos lei de trânsito, lei trabalhista, lei civil, vários tipos de leis. Cada crime que você praticar de uma situação, por exemplo, de trânsito, vai ter a lei de trânsito para lhe julgar. Se você pratica um crime na lei trabalhista, você vai ser julgado pela lei trabalhista. Na lei civil, então nós temos uma lei aqui no nosso país. Então não vai ser diferente no dia do nosso julgamento, porque Deus vai se basear em alguma coisa, certo? Então alguma coisa não, a lei que Deus já deixou para orientar cada um de nós. Então nós temos que estar bem cientes disso aí, que a lei de Deus, ela vai ser a base do nosso juízo. E aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus é um bem imerecido para nós. É gratuitamente. Então Noé no Antigo Testamento já tinha esse conhecimento. Aqui Davi em Salmo, nós vamos ver também em Davi em Salmo fala sobre isso. Salmo 6:4, diz assim: Volta-te, Senhor, e livra-me, a minha alma, salva-me por tua graça, salva-me, Senhor, pela tua graça, porque pela tua graça é que somos salvos. E Salmo 13, que Salmo não tem capítulo, Salmo 13, versículo 5, diz assim: No tocante em mim, confio na tua graça, regozijais o meu coração na tua salvação. Então, no tocante a mim, confio na tua graça. Então, você vê que Davi aí ele está falando sobre isso. E mais um texto lá, no Velho Testamento, em Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15, diz assim, 86:15, diz: Mas tu, ó Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Isso é os textos que estão lá no Velho Testamento, que nós somos salvos pela graça. E tem os textos também lá no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 15, versículo 11. Atos capítulo 15, versículo 11. Diz assim: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, como aqueles lá foram também, e vão ser, aqueles que estão dormindo. E lá em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então nós não somos salvos por obra, por lei, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus. Primeiro vem a graça, depois vem a fé, depois vem as obras. Primeiro vem a graça. Certo? E tem outro texto lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus. Então, irmão, nós temos que entender isso. Nós somos salvos pela graça de Cristo, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Cristo morreu na cruz para dar salvação para cada um de nós. Só que a lei, ele não veio abolir a lei. Que lá em Mateus capítulo 5, veja o que é que ele diz aqui, Mateus capítulo 5, Jesus fala, capítulo 5, versículo 17, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ele vem acrescentar a lei, ele não vem, ele veio para cumprir e acrescentar a lei. Você vê que Moisés, na lei de Moisés, dizia assim, quem adulterar vai ser morto, quem roubar, às vezes era apedrejado também. Então existiam algumas leis dentro da lei de Deus. Mas Jesus ele veio para dizer assim, no capítulo que ele vem falando aqui no Sermão do Monte, ele vem falando do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo. E ele fala aqui no adultério, ele fala assim, ouviste que foi dito, não adulterais. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, com o coração, já adulterou com ela. Então você vê que ele acrescentou a lei de Deus. Ele disse assim, já que está assim, aqui não, aqui no Brasil as pessoas arrumam uma brecha para a lei, como os evangélicos hoje estão arrumando uma brecha para a lei para tirar o sábado. Tirar o sábado fora da lei de Deus, mas não vai conseguir, porque a lei de Deus é eterna, é o caráter de Deus, então não tem como mudar o caráter de Deus. E as pessoas querem mudar, acham que tem uma brechinha para tentar mudar isso aí, mas não vai conseguir, irmão, porque Deus é justiça, Deus é amor e é justiça. E nós temos que entender também que muitas vezes as pessoas tentam se justificar, dizendo que Deus mudou. Agora veja só a diferença, os judeus guardavam a lei de Deus e não aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje, nós estamos vivendo num mundo que os cristãos aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e não aceitam a lei de Deus. E aí? Quem está salvo? O judeu ou os cristãos ou os evangélicos hoje, porque aceitam Jesus Cristo como seu Salvador? Irmão, aceita Jesus Cristo, mas nega a lei. E como é que não vai ser? Qual é a sua base? Como é que você vai saber que você está fazendo o que é certo e o que é errado? Será que a graça de Deus me permite eu matar, eu roubar, eu adulterar? Porque eu estou salvo pela graça, eu posso fazer isso? Por que eu vou obedecer? Porque a maioria dos evangélicos ele obedece, que não pode adulterar, não pode adorar a imagem, que está na mesma lei de Deus, mas não pode guardar o sábado de Deus que está na lei de Deus. Lembra do dia de sábado para santificar. Qual foi a brecha que eles encontraram para tentar se tirar fora? Será que eles estão num jogo político como existe no nosso país? Então, nós temos que entender aqui o que Paulo falou também. Paulo ele fala muito sobre a lei. E quando Paulo fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, ele diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhando pela lei, pelo profeta. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crêem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora veja só o que ele diz aqui no capítulo 6, Paulo fala no capítulo 6, falando sobre o livres do pecado pela graça. Mas nós somos livres pelo pecado pela graça por quê? Porque a lei do pecado que ele está se referindo, veja só o que ele diz no versículo 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aí o versículo 15 diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Nós estamos debaixo da graça, mas nós temos que respeitar a lei. Não a lei é porque a lei aqui, ele não está se referindo que a lei vai servir para salvar. A lei serve para mostrar seu pecado. Então ele diz, ele diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Ele diz, de modo nenhum. Então, irmão, não tem como mudar. E nós sabemos que Deus ele não muda. Então nós temos que saber que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, mas nós temos que guardar a lei de Deus, porque a lei de Deus vai ser a base do nosso juízo. Certo? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos fazer uma oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais grato por mais um estudo. Que a graça de Deus venha perdoar todos os nossos pecados, como nós já somos perdoados. Mas que nós possamos ter essa certeza, que Jesus morreu por cada um de nós, para dar vida eterna. E sabemos, meu Deus, que nós vamos ser salvos pela graça de Cristo, porque nós não temos merecimento nenhum, nenhum mérito nosso, nem obra, nem esmola, nem sacrifício,
nem nada disso vai conseguir salvar os seres humanos, mas só o sangue de Cristo que já morreu. Então só cada um de nós, aceitando Cristo como nosso Salvador, é que nós vamos ser salvos. Então nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.